Olá pessoal, hoje eu vim desmistificar aqui essa definição de plant-based diet. Muitas pessoas ainda questionam, plant-based é uma dieta vegetariana, vegana, ela é flexitariana? O que vem a ser esse termo plant-based diet? Até dentro da literatura científica, até entre profissionais de saúde, a gente tem esse ringue aí, né, tentando definir o que seria essa plant-based diet. Bom, a gente precisa entender primeiramente como surgiu esse nome. Esse nome ele foi criado por volta de 1980 por Colin Campbell. Esse pesquisador, ele estudava bastante os efeitos da alimentação, tá, na saúde humana. E naquela época ele queria achar um nome que definisse uma dieta baseada em vegetais, igual a gente fala a plant-based diet. Só que o que acontece? Por volta isso foi bastante anos atrás, né, uns 40 anos atrás, como se pensava em vegetarianismo, né, não se tinha muito essa definição ainda do que é um vegano, o que é um ovo-lacto, o que é um onívoro, o que é um crudívoro, era tudo muito misturado dentro da mesma panela. Então, as pessoas se definiam vegetarianas mesmo se comessem proteína animal vez ou outra. Quando você entra lá no site de Campbell, ele fala que naquela época os vegetarianos ainda consumiam proteína animal. Comiam carne às vezes, ou muitas das vezes ele fala lá, comiam queijo, comiam creme de leite, comiam ovos, e não era disso que ele estava falando, não era aquilo ali que ele queria pesquisar. Ele queria, na verdade, falar de uma dieta exclusivamente à base de vegetais. Então ele falou, ok, então não vou usar esse termo vegetariano, até porque vegano na época não existia, né? Porque hoje quando a gente fala de vegano, a gente tá falando da exclusão de todo tipo de proteína animal e isso já tá muito claro para muita gente, principalmente para os profissionais de saúde. Mas naquela época não tinha o termo vegano, não era uma coisa assim, sabe? Então ele pensou, preciso de um nome onde eu exclua toda proteína animal e ele deu o nome Plant-Based Diet, que é dieta baseada em plantas, em vegetais. Então a intenção de Campbell a criar, né, este nome, era definir uma dieta baseada em vegetais. E a gente vê lá no site que ele queria excluir, né, ele fala lá, posso até colocar o link aqui embaixo do site dele para vocês, eu vou colocar. Então ele fala lá que ele queria um nome que definisse uma dieta realmente exclusivamente baseada em vegetais. E posteriormente foram saindo artigos, até num artigo no American Journal of Cardiology, que eu vou botar aqui para vocês também, falava que a plant-based diet era um termo que queria definir uma dieta exclusiva à base de plantas, exclusivamente, né, à base de plantas. Só que os anos foram se passando e aí a gente quer publicar artigos sobre os adeptos a este padrão alimentar. E na época que você vai fazendo trabalho científico, que as universidades, seja aqui no Brasil ou de fora, começam a fazer trabalhos, se você não abrir um pouquinho o leque, você não consegue fazer um trabalho com um número grande de participantes. Então o que eles fizeram? Começaram a usar o termo plant-based para colocar, mas se a pessoa comer carne uma vez por semana, eu vou enquadrar ela aqui no grupo de quem é plant-based. Ah, se ela for ovo-lacto, eu vou colocar como plant-based. E começou a fazer uma salada, começou a misturar tudo. Então, tudo começou a se perder muito. Alguns anos depois, Campbell falou de novo, caraca, tentaram avacalhar o nome que eu criei. Não assim, né? Isso é do jeito que eu tô colocando brincalhão. Mas eles falam, nossa, estão usando plant-based para incluir agora pessoas que comem processado. O processado não é disso que eu tô falando. Eu quero falar de uma dieta baseada somente em vegetais, na sua forma mais in natura possível. Aí ele colocou o nome Whole na frente. Aí já foi por volta de 86, alguns anos depois. Ele tentando, não, gente, pelo amor de Deus, plant-based diet, eu tô tentando me referir a pessoas que comam frutas, legumes e verduras na sua forma mais natural possível. Então ele falou, então agora eu vou chamar de Whole Food Plant-Based Diet. Nesse quesito, você não incluiria numa dieta baseada em plantas, no whole, que se refere aí ao integral, os alimentos mais processados. Então, farinha branca não entraria, hambúrgueres veganos industrializados não entrariam nesse termo. A gente percebe que a todo momento Campbell tenta dar uma nomenclatura que se referiria a uma dieta vegana, mais in natura possível, porque a dieta pode ser vegana e incluir industrializados, mas não era isso que ele queria determinar. Então, quando a gente pensa, afinal, Nutri, tá, você me contou essa história toda, é ou não é vegana a plant-based? Quem criou o nome, né, quem deu esse termo, utilizou esse termo, inicialmente, queria sim se referir a uma dieta vegana
com uma exclusão de industrializados, processados e ultraprocessados. Então você comeria grãos integrais, cereais integrais, na sua forma mais natural possível, frutas, legumes e verduras. Essa foi a ideia de Campbell. Originalmente, o termo plant-based diet se refere a uma dieta vegana in natura, tá? Só que aí eu volto naquele quesito. Os artigos publicados desde 1980 para cá, isso foi se perdendo. Então hoje, quando você lê um trabalho científico lá, uma dieta plant-based versus uma dieta onívora, você tem que ir lá na metodologia do artigo para ver que tipo de plant-based esse trabalho se refere. Que a grande maioria dos trabalhos hoje acabam colocando pessoa que comia proteína animal 1 ou 2 vezes por semana como adepto ao plant-based, desde que a maior parte da alimentação dessa pessoa sejam os vegetais. Então isso está um pouco distorcido, é por isso que alguns profissionais de saúde falam que plant-based não é vegana, é uma dieta que é majoritariamente baseada em vegetais, mas se a gente parar para ver na história, a criação do nome, a gente entende que deveria ser vegana. Porém, a gente tem, digamos assim, uma licença científica para usar esse termo de uma maneira mais abrangente. Então, os artigos acabam colocando sim. Então, a partir do momento que você tem artigos colocando que a pessoa comendo proteína animal 1 ou 2 vezes por semana, ela pode ser plant-based, isso acaba dando uma permissão, é quase uma licença poética, mas uma licença científica para você usar o nome de maneira equivocada, não equivocada, mas alterar o conceito original do criador daquele nome. Então, o que eu colocaria sim é uma dieta vegana, mas que hoje isso foi modificado, né, pela literatura, acabando permitindo que se coloque aí os alimentos de origem animal. Então, por isso que você vê o profissional falando, é vegano, outro fala, não é vegano, não é. O criador queria que fosse vegana, mas os artigos que foram saindo posteriormente distorceram um pouco o uso desse termo.